A apresentação já está a ser gravada. Em primeiro lugar, agradecer à doutora Beatriz por ter aceito o nosso convite para fazermos este webinar. Para quem não teve a oportunidade de ver o nosso flyer, a doutora Beatriz Chong é médica, é docente, é investigadora, tem mais de 20 anos de experiência. Além de todo o seu percurso académico, tem também um doutoramento em Ciências da Saúde e das Ciências da Educação na Universidade de Ghent, na Bélgica, aqui na Europa. Queria deixar também um agradecimento especial aqui ao nosso staff académico, que tem vindo a permitir que nós consigamos fazer estes webinars aqui em Lisboa e convidar, neste caso, a doutora Beatriz, que está em Moçambique, e nós podermos ter esta facilidade e termos aqui outros colegas que são de outros países, nomeadamente a Dulcineia, com quem eu estive a falar há pouco, que está no Brasil, em São Paulo. Ou seja, é fantástico como nós agora com a tecnologia podemos realmente ter esta facilidade de conexão e partilha de conhecimento. Por isso, mais uma vez, agradecer à professora Beatriz por estar aqui connosco e dar-nos este bocadinho do seu tempo para partilhar o seu conhecimento connosco. Deixar a informação que nós vamos continuar a ter estes webinars, o horário nem sempre será o mesmo, mas nós vamos sempre partilhando nas nossas redes sociais e no LinkedIn tudo aquilo que são os webinars que vamos tendo. Deixar também informação para quem está presente que pode preencher o formulário para obter um certificado de participação do webinar. Nós depois fazemos um controlo entre as pessoas que estão aqui no Teams e as pessoas que preencheram esse formulário. Podem utilizar o QR Code ou então na conversa no chat do próprio Teams eu também deixei o link direto. Também não querendo roubar aqui mais tempo, vou passar a palavra à professora Beatriz e agradecer mais uma vez por nos disponibilizar este tempo para nos falar aqui um bocadinho da interseção entre a tecnologia e a humanização na educação, que é um tema muito atual e que acho que faz todo o sentido trazermos hoje aqui para o nosso palco CBS Online. Muito obrigada, Margarida. Agradeço ao professor Lourenço também Dias, que fez o convite para participar no webinar. E sejam todos bem-vindos. Bem, aqui não sou a expert, cada um de nós já tem conhecimento de uma forma, né, em relação ao tema que vou falar. Então, eu gosto mais de conversar. Eu vou partilhar aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho vivido, mas vamos conversar e gostaria... Este tema, tecnologias e principalmente ligado à humanização na educação, é um tema muito novo, muito recente e que realmente todos os dias evolui. Então, por isso é que é difícil hoje em dia alguém dizer que é expert na área. Então, por isso, vamos conversar. Eu vou já começar a minha apresentação. Vamos lá ver se desta vez não temos problemas. Então, começando, bem, o tema é este, interseção entre tecnologia e humanização na educação e como é que a tecnologia enriquece a experiência de ensino e aprendizagem. Bem, eu sou Beatriz Chong, sou médica de clínica geral e tenho mestrado em educação de profissionais de saúde e em ciências de saúde, mestrado em educação de profissionais de saúde e doutoramento em ciências de educação e ciências na área de saúde. Os tópicos a serem abordados vão ser ligados à importância da humanização na educação, o papel da tecnologia na educação moderna, a integração da tecnologia em humanização, desafios e soluções na interseção de tecnologia e humanização, e exemplos práticos, né, de humanização. Tentei buscar alguns exemplos para ver se podíamos aqui conversar. Eu falo particularmente rápido, faço um grande exercício para falar um pouquinho mais lentamente. Então, se virem que eu estou a falar muito rápido, por favor, dê-me um sinal. Então, eu fiz uma pequena introdução antes. Para além de tudo isto, eu sou casada, tenho 2 filhos biológicos e 2 filhos não biológicos, então tenho 4 filhos e vivo em Moçambique, Maputo, nunca vivi fora daqui, agora estou a viver na Matol, né, alguns aninhos, e tive essa experiência de viajar por vários países, primeiro para a formação, e gosto de viajar,
e sempre aprender coisas novas. Eu creio que essa interculturalidade é importante para que nós possamos crescer profissionalmente, principalmente naquilo que é a área de ensino e aprendizagem, que são as áreas que são a minha paixão. E tenho mais de 20 anos de experiência em educação médica e desenvolvimento curricular e também na área de saúde pública. Tenho trabalhado, gosto muito de pesquisa, tenho alguns artigos publicados e eu participei em alguns projetos de pesquisa. Então, como missão, como sonho, como desejo, é capacitar profissionais de saúde e educadores, né? Promover tecnologias, metodologias centradas no estudante e práticas humanizadas. E um dos temas que eu gosto da educação médica é comunicação médico-paciente. Então, tudo que tem a ver com comunicação, que envolve interseção multicultural, humanização e aquilo que se diz é ajustar as metodologias de ensino-aprendizagem no ambiente, num contexto, né, e centradas sempre naquilo que vai aprender. Então, eu gosto, né? Então, práticas modernas, práticas inovadoras. Eu sou apaixonada por tecnologia, eu sou uma médica apaixonada por tecnologia, então aventuro-me a pesquisar um pouco mais. A minha nova paixão agora é a inteligência artificial, então se virem a falar muito de inteligência artificial aqui, sou eu. E é um pouco complicado nós falarmos de educação, de humanização, de contextos culturais e falamos de inteligência artificial. Parece algo que é contraditório, parece algo que é impossível de alcançar, mas eu vou partilhar aqui que é possível e eu creio que vocês também têm algumas experiências. Qual é a importância da humanização no contexto de educação? Então, o que seria humanização na educação, né? Então, nós temos que ter em mente que nós estamos a tratar de um indivíduo. Nós não estamos ali com alguém que está a aprender porque nós sabemos mais, estamos ali a partilhar uma experiência que nós fomos adquirindo ao longo dos nossos anos de trabalho, contato, né, com várias comunidades, com várias pessoas, com vários instrumentos inovadores ou não, com várias culturas relacionadas à educação, com várias experiências emocionais. Nós temos as nossas marcas, a quem nós estamos a transmitir ou partilhar o conhecimento tem as suas marcas. Então, a forma de aprendizagem, a forma de reter a informação é completamente diferente. Então, eu posso dar o mesmo tema numa sala de aula com 20, 50, 100 alunos, fazer uma palestra, um speech, como se fala, com mil e algumas pessoas, mas a informação, cada um, se nós formos a contar, acho que já viram, provavelmente tenham visto aquela experiência social onde puseram todos numa sala assistir um filme e pediram que cada um contasse a sua experiência e eram completamente diferentes. Foi completamente diferente a experiência que partilharam sobre quando assistiram ao vídeo ou filme. Então, um tratamento individualizado. Então, cada um é único, tem as suas marcas, tem o seu contexto. Então, a humanização na educação é tentar fazer o máximo para que aquela pessoa possa aprender sendo ele, com as suas emoções, com as suas culturas e com todas as outras limitações de aprendizagem que pode ter para aquele específico tema, porque a limitação é para aquele específico tema que estamos a lidar, mas pode ser que ele seja um expert em um outro tema, né? Então, temos que ter em conta essa questão. Então, a aprendizagem significativa é promover uma aprendizagem que seja fundamental para engajar os estudantes, eles centrarem-se como centro, conectarem-se com o conteúdo, se apropriarem do conteúdo. Não sei quantas vocês já devem ter ouvido, eu tenho uma experiência a partilhar como estudante no ensino secundário. Eu vou usar aqui a palavra, eu odiava a matemática, eu não queria saber de nada de matemática. Mas imaginam por quê? Olha a minha história na matemática. Eu nunca tive problemas com matemática, nunca tinha reprovado, fiz todo o ensino primário, secundário, sem reprovar, mas no 12º ano, que é o último aqui em Moçambique, logo nas primeiras semanas de aula, uma turma de 60 estudantes, a professora olhou para mim, simplesmente passou por mim e disse: Beatriz, tu vais chumbar. Então, primeiros dias de aulas, disse: Beatriz, tu vais chumbar, professora de matemática. Então, eu fiz todo o 12º ano
com a ideia de que ia chumbar e as minhas notas realmente não davam para passar. Eu reprovei. A única disciplina que tinha reprovado no 12º ano, no último ano do meu ensino secundário, eu reprovei a disciplina que eu pensava que eu odiava, que era matemática. Então, terminei 12º ano com aquela disciplina, não terminei, né, porque faltava uma disciplina de não sei quantas, 10 ou por aí, já não me recordo na altura, fiquei com uma só disciplina. E os meus pais encorajaram-me, olha, vai para a escola e vais-te inscrever, vais assistir às aulas e vai correr tudo bem, vais fazer de novo o exame, vais passar. Eu disse, eu recuso-me. Eu não vou para aquela escola ter aulas com aquela professora, apenas uma aula, não sei quantas vezes era por semana, na altura, talvez umas 2, 3 vezes por semana, ir àquela escola e enfrentar aquela professora para ter uma aula. Eu não vou fazer isso durante 12 meses da minha vida, 10, né? A fazer isso, não vou fazer. Insistiram bastante, entrei numa crise depressiva, disse, eu não vou fazer. Mas chegou a altura, preparei-me para o exame, arranjei um professor para preparar-me para o exame, preparei-me para o exame e passei com 10 valores, quer dizer, no limite, ainda por cima. Bem, meu sonho sempre foi fazer medicina, desde pequena, nunca quis fazer outra coisa, e concorri para o UEM, reprovei com 13 valores, mas depois fui para uma universidade privada que acabava de abrir naquele ano 2000, então fui para lá, foi a melhor decisão que os meus pais deram por mim, dizem que a decisão é nossa, né? Mas meus pais decidiram que eu devia estudar lá e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. No primeiro ano, nós tínhamos o ano 0 e chegando lá, era uma faculdade nova, era um curso novo, com um método de ensino-aprendizagem novo, inovador. Eu agradeço, a minha paixão por ensino inovador começou aí, desde que comecei a faculdade. O método de estudo que usávamos lá era o PBL, e eu sou apaixonada por isso. Todos os métodos de metodologia de ensino-aprendizagem centrados no aluno. E no primeiro ano, que é o ano 0, até hoje tem o ano 0, e nós tínhamos, quando eu vou ver a lista de disciplinas no ano 0, imaginem, vejo na lista matemática. Esse é o meu fim. É o meu fim. Eu não vou fazer mais medicina, acabou-se. Então, ligo para a minha mãe, eu tenho uma mãe e uma tia, a tia chama, praticamente, eu digo, tenho duas mães, né? A biológica e a tia. Ligo para ela de tia. A minha tia, por acaso, foi ela que sugeriu a faculdade, né? Onde eu ia fazer o curso. E eu disse para ela, olha, pronto, acabou, meu sonho de ser médica acabou. Ela disse, mas por quê? Olha, na lista de disciplinas tem matemática, é o meu fim. Ela disse, não, fica calma, vai correr bem. Eu disse, não, acabou-se, é o meu fim. E vou ter como professor de matemática. Passado alguns dias, eu estava muito ansiosa. Falo com o professor de matemática, professor, eu tenho problemas sérios com matemática, sérios. E eu estou mesmo muito aflita, não sei o que vou fazer. Sabem o que é que o professor disse? Beatriz, tu vais passar com muito boa nota na matemática, não te preocupes com isso. Eu tinha muita dúvida, se tu vais conseguir, não te preocupes, comigo tu vais conseguir. Olha, passei com uma nota excelente. Isso, eu nem acreditei que era eu. E ele explicou-me que a matemática não é um bicho de sete cabeças. Graças a Deus estou aqui hoje, consegui terminar a licenciatura, fiz mestrado, doutoramento, e o meu pavor à matemática passou. Então, essa é só uma história que eu queria partilhar aqui. E valorização do aluno. Então, a humanização permite que os alunos se sintam valorizados e compreendidos, né? Criando um ambiente de aprendizagem positivo. Né? Então, essa é a parte da humanização na educação. É um tema realmente muito novo, posso assim dizer, é novo mesmo. E é complicado, parece impossível, quando nós temos em conta o número de turmas de estudantes que nós temos aqui no ensino secundário. Algumas instituições privadas de ensino superior também já começam a ter muitos estudantes aqui em Moçambique, o que não é nada bom, né? Mas porque é difícil nós personalizarmos o ensino. Então, quais são os benefícios, né? Os benefícios são, primeiro, aumenta o engajamento, né? Então, favorece uma aprendizagem ativa, né? É dinâmica, é participativa, os estudantes estão ali, vão conversando, e depois
é uma forma também de encontrar abordagens atuais, abordagens do dia a dia, que fazem com que o estudante se sinta parte do processo, né? E melhora o desempenho acadêmico, né? Se alguém está motivado a aprender, né? Leva a que o desempenho dos alunos seja bom, né? E uma aprendizagem seja uma aprendizagem muito mais profunda, né? O que leva, claro, aos índices de aproveitamento muito bons, né? E depois também cria uma relação positiva entre o instrutor, né? O educador, o professor, o docente, como queiram chamar, né? Então, promove um ambiente de respeito e empatia. Porque se eu, como docente, como instrutora, me preocupo com as necessidades específicas de um aluno, o aluno se sente acarinhado, né? Como dei o exemplo do meu professor de matemática. Ele teve o cuidado de estar presente. Nós éramos uma turma no ano 0, éramos 60. Olha, vou dar de exemplo, éramos 60 no ano 64, no ano 0. E no primeiro ano, nós tínhamos uma nota mínima de passagem de 12 valores. No primeiro ano, éramos apenas 18. 18? Sim, se não estou em erro. E terminamos, não, eram por aí 30 e tal, quase 50%, e terminamos 16. Ok? Então, passagem com um processo de filtragem. Mas as turmas agora são de 300, a mesma instituição tem 300 estudantes no ano 0, no primeiro ano, isso é complicadíssimo. Então, se eu consigo mostrar que me preocupo com quem está a aprender, ou com quem eu estou a trocar conhecimento, né, é claro que vai haver uma relação dentro e fora da aula, porque nós temos a questão do currículo oculto. O currículo oculto são aquelas expressões, são aquelas culturas, são aqueles ambientes que não são instruídos na sala de aula, mas que acabam sendo um cotidiano, uma rotina dentro dessa instituição, né? Então, se eu consigo ter essa relação positiva entre eu e o meu aluno, então é a parte do currículo oculto que fica mais forte, vai levar a um bom desempenho acadêmico. E, claro, que cria um ambiente inclusivo e empático, né? Contribui para um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, onde as pessoas se sentem valorizados e respeitados, como acabei falando nos outros pontos. Então, quais são os desafios que enfrentamos, né? Então, falta de formação docente. Esse é um ponto crítico. A falta de formação do docente, né, é um ponto crítico. E, às vezes, não é porque o docente não quer aprender, é que não há condições. Não há condições. Por exemplo, eu aqui em Moçambique, eu, graças a Deus, aprendi muita coisa e cada dia vou me aperfeiçoando mais. Só que às vezes eu paro e fico a pensar, olha, onde é que eu vou implementar? Como é que eu vou implementar? Onde é que eu terei espaço para tal? Né? Então, são oportunidades como esta, né, que me fazem poder partilhar aquilo que eu sei, que eu aprendi, as experiências que eu fui acumulando ao longo do tempo. Né? E depois, resistência à mudança. A resistência à mudança é um tema pouco debatido e muito prejudicial ao sistema de ensino e aprendizagem. Eu estive a trabalhar numa instituição, o meu primeiro emprego foi numa instituição onde eu tinha que levar a minha experiência do ensino centrado no aluno para uma instituição que é pública com ensino tradicional. E foi um caos. Eu estava como responsável a coordenar esse processo. Foi um caos. 4 anos de caos. 4 anos de caos. Todo mundo a dizer, Beatriz, desiste. Tu és muito nova, tu não precisas estar a passar por isso. Não precisas passar por tanta humilhação. Estás a carregar a instituição toda sozinho. Quem tu és? As pessoas depois viam só o meu nome, Beatriz, mas eu dizia, mas eu tenho um reitor, eu tenho um diretor. Por que as pessoas estão a falar de mim, né? Então, o que aconteceu aqui? Por que as pessoas estão a falar de mim, né? Mas, infelizmente, tivemos que fechar o projeto depois de 4 anos. E, para ser sincero, eu até não acho que tenha sido para mim, né? Não foi mal, aprendi muito mesmo, aprendi muito, que tive uma maturidade profissional muito cedo e rápida. Em 4 anos deu para aprender muita coisa em termos da parte do currículo oculto e da parte do desempenho institucional, né? Como me inserir numa organização onde há resistência. Então, aprendi bastante com isso, é um conhecimento que eu vou levar para a vida inteira. E
quando eu faço uma reflexão, vejo realmente que o processo começou mal, não há dúvidas, começou muito mal, né? Mas já é uma reflexão que eu levo comigo que não vou voltar a fazer, né? Então, pressão por resultados acadêmicos. Nós só pensamos que nós temos que estar ali, principalmente as instituições privadas. Nós queremos que todo mundo passe, né? Mas nem todos devia ser assim. Isto é o correto. Se eu tenho alguém que se inscreve na minha cadeira, tem que passar. Mas, às vezes, não deve passar. Às vezes não deve passar. Não deve por quê? Porque talvez não tenha enquadramento para aquela um curso. Talvez tenha sido mal instruído, não tenha vocação, vamos assim dizer. Uns chamam de vocação, outros chamam de outra questão, mas não, talvez não se encaixa naquele perfil, porque cada um é como é. Então, nós temos que saber ajustar. Hoje em dia, esse ajuste até é muito mais fácil. Eu vou vos dar um exemplo. No meu mestrado, a bolsa de estudos estava ligada à saúde sexual e reprodutiva. Mas o meu sonho era trabalhar em currículo. Eu sou formada em currículo, né? Desenho curricular, etc. Né? Então, eu dizia, ok, eu não quero entrar na área, porque na altura eu não conhecia, não entendia nada das temáticas de género, etc., porque era tudo ligado a género, eu tinha pavor de feminismo, pavor de género, eu não queria saber. Entretanto, eu disse, ok, eu quero fazer currículo, então eu vou pagar. Fui pensando como fazer isso. Então, peguei o tema violência perpetrada pelo parceiro íntimo, que é saúde sexual reprodutiva e género, e encaixei como forma de incluir num currículo, analisar currículo. Então, eu analisei currículo de instituições sobre o tema. Então, consegui fazer a minha especialização em currículo apenas pegando num tema que é a violência perpetrada pelo parceiro íntimo. Então, acabei aprendendo as duas coisas, aprendendo um pouco mais sobre a violência perpetrada pelo parceiro íntimo, sobre temáticas de gênero, etc., enquanto me especializava em currículo, que era o meu sonho. Então, essa integração hoje em dia é um pouco mais fácil, né? Mas, infelizmente, por exemplo, vou fazer um parênteses aqui. Há pessoas que fazem 4, 5, 6 licenciaturas. Por que não fazer uma licenciatura, né? Infelizmente, agora há uma tendência de mudar isso, mas infelizmente as licenciaturas são fixas, são aquele tema, então não há muita flexibilidade para outras carreiras, mas agora já está uma tendência a mudar isso, né? Então, já a pessoa faz os 3 primeiros anos, depois pode escolher, né, as saídas, né, para outros cursos. Mas as licenciaturas geralmente são fixas. Então, em vez de fazer 3, 4 licenciaturas, por que não faz uma licenciatura, depois faz uma especialidade ou um mestrado, como, por exemplo, eu fiz? Peguei num tema do currículo, que é o meu currículo, mas peguei um tema ligado à violência de género para poder integrar no currículo. Então, por isso é que o meu doutoramento é em duas áreas. Meu marido diz que eu tenho 2 doutoramentos. Eu tenho um doutoramento em 2 áreas. Uma área ciências de saúde e outra ciências de educação. Então, eu vou pedir um minutinho, desculpa, estou aqui sozinha só para abrir a porta, só um minutinho. Acho que a professora Beatriz teve aqui um contratempo. Imensas desculpas, estou de volta. Já está aqui. Obrigada por terem esperado. Então, esta parte também é algo que nós nos esquecemos, nós somos profissionais, mas temos a nossa parte social, né? Temos filhos, temos marido, então houve uma emergência agora, tive que atender, os meus filhos estavam ali. Então, continuando. Então, estava a falar dessa forma de ver como é que se podia integrar várias temáticas num único tema para a pessoa não ter que fazer várias licenciaturas, vários mestrados, vários doutoramentos. Né? Então,
E também quando falava da falta de formação docente, né, eu dizia, né, que primeiro é a preparação inadequada, muitos não estão familiarizados com tecnologias, com a língua inglesa, no nosso contexto, com um computador, com um Teams, por aí em diante, né? E acontece que a maior parte dos alunos estão mais jovens. Então fica esse contraste, essa confusão, para ver como é que se pode alinhar. Residências de mudança, já falei. Então, olha, para além disso, quando se introduz numa instituição a formação, a capacitação na área, alguns têm dificuldade em contribuir, em fazer parte, em participar. Né? Porque, não, eu sempre aprendi assim, então tem que ser assim, não vou aceitar, a minha disciplina tem que ser feita assim, no meu departamento há 30 anos fazemos assim, então tem que continuar assim. Então, temos essa grande confusão, né? Essa grande dificuldade para poder mudar. E também, a parte da expressão dos resultados acadêmicos, nós queremos que as pessoas passem, mas não todos devem passar. E também temos o oposto, temos docentes que na minha cadeira só passam 10. Meu tema é muito difícil, então, por exemplo, naquele caso que eu falei, né? Tu não vais passar, Beatriz. Então, por aí temos que ter um pouquinho mais de atenção e mais sensibilidade. E, então, qual é o papel da tecnologia na educação moderna? Temos ferramentas tecnológicas atuais, por exemplo, plataformas de aprendizagem online, né? E tem essa componente flexível, né? Para oferecer cursos. E acontece que, se nós tivermos essas plataformas, um docente pode colocar os seus slides, a sua aula na plataforma, e todos têm acesso. Vamos supor que o estudante esteja o estudante da mesma instituição, esteja fazendo um outro curso, mas ele pode ter acesso à mesma informação se quiser, pode ir lendo um slide, faz um autoestudo, estudo dirigido, né? Então, há uma maior partilha, uma maior flexibilidade, né? Usando plataformas de aprendizagem online, né? Depois, todo mundo pode ter acesso, não só aquela instituição, outras instituições podem ter acesso à mesma informação. Depois temos os aplicativos, eu sempre fico com dúvida de aplicativos e aplicações, mas eu prefiro usar aplicações, apesar de serem aplicativos, mas tudo bem. Então, de colaboração, permitem que os educadores trabalhem em tempo real, né? Tem trocas de ideias, desenvolvimento de projetos, tem aquela parte colaborativa, ok? E recursos multimídia, são vídeos, apresentações interativas, né? Que enriquecem a experiência. Por exemplo, eu posso ter um tema, preciso de um caso de estudo. Eu vou ao YouTube, vou a uma outra plataforma qualquer, e levo um tema, por exemplo, eu já uso muito, por exemplo, houve uma altura que eu usava muito vídeos da Organização Mundial de Saúde para as minhas aulas de saúde pública, então eu apanhava um tema no YouTube, colocava como tema para a aula e ficávamos a discutir, né? Então, qual é o impacto da tecnologia no ensino? Eu não sei se estão comigo, se já adormeceram. Não, estamos consigo, estamos todos consigo, pode continuar, está tudo perfeito. Muito obrigada. Então, qual é o impacto da tecnologia no ensino e aprendizagem? Então, temos uma aprendizagem autodirigida, né? Os alunos tornam-se aprendizes autodirigidos, permitem acesso de recursos educacionais online personalizados. Ele pode personalizar a sua rota de ensino-aprendizagem. Ele pode personalizar a plataformas que ajudam a fazer bookmarks. Há plataformas que fazem de tal forma o acompanhamento do aluno que consegue, através de quizzes, consegue perceber. Temos mais uma aluna aqui comigo. O que foi, princesa? Tá bem, diz o teu irmão para te servir. Ok, desculpem. Então, cada quiz que o estudante vai participando, a própria inteligência, já estou falando aqui mais tarde. Então, já estamos numa plataforma com a inteligência artificial. O que acontece? Cada quiz que o estudante vai fazendo, ela vai percebendo quais são as lacunas que o estudante tem e pode personalizar a informação para aquele estudante, né? Faz a rota de estudo do estudante, né? E então também quais são alguns aspectos éticos que nós temos que ter em conta, né? E algumas questões também negativas que podem impactar
à aprendizagem do aluno. Temos que ter isso em consideração. Então, como é que têm evoluído as metodologias de ensino com tecnologia? Então, falamos de abordagens interativas, depois que faz com que os alunos sejam envolvidos de uma maneira mais dinâmica, mais interativa, né? Falamos de aprendizagem baseada em projetos, né? Em que há um plano, há tarefas, todos trabalham de forma em colaboração, umas com interagem, partilham experiências para soluções daquele determinado projeto, ou daquela situação, ou daquele problema, daquele caso, por aí em diante. E temos também ensino híbrido, né? Que combina aprendizagem presencial e online, né? Que faz com que haja mais flexibilidade nas suas experiências de aprendizagem. Continuando, como é que se integra a tecnologia? Agora está o tema que eu mais gosto. Com a inteligência artificial está a transformar, como é que está a transformar a educação? É impossível hoje em dia nós falarmos de tecnologia sem falarmos de inteligência artificial. Praticamente já não existe sem falarmos de inteligência artificial, pelo menos a nível de educação, ensino e aprendizagem. Então, essas ferramentas personalizam o ensino, aumentam a acessibilidade e automatizam tarefas. Então, está a abrir novos horizontes para educadores e estudantes. Eu pus uma nota aqui, não se esqueça, don't forget. Ok? Continuando. Como é que a tecnologia está a ser usada como suporte para a humanização? Promovendo a comunicação. Há uma comunicação mais eficaz entre alunos e professores, troca de ideias, feedback instantâneo. Porque o feedback tem um problema. Se nós damos um feedback tardio, nós podemos perder aquele estudante, né? Então, notas no que é acúmulo da avaliação sumativa, né? Para decidir se o estudante passa ou não, vai ao exame ou não. Mas o conselho de notas é feito no final do ano. Eu não sei se faz algum sentido. Esse aluno já está no final do ano. Qual é a chance que esse estudante tem de poder se defender, entre aspas? Qual é a chance que esse estudante tem para recuperar? Para recuperação? Já não existe. Então, um docente viu o estudante a ter, nós temos, né, a nossa escala de 0 a 20, 7 no primeiro teste, 7 no segundo teste, 2 no terceiro teste, 10 no outro teste. Então, no final, este estudante, no conselho de nota, olha, este estudante não tem chance nenhuma, vai excluir. Não nem vai sequer ao exame. Mas, quando teve o primeiro set, o segundo set, não foi uma chamada de atenção para o professor? Será que não devíamos fazer alguma coisa, intervir, para que ele possa fazer alguma coisa? Então, deve haver um acompanhamento, feedback instantâneo. Errou ou fez uma coisa de uma maneira diferente, vamos sentar, vamos conversar. O que é que se passa? Mas se nós usarmos a inteligência artificial, o feedback é realmente instantâneo. Está ali na hora, percebemos as lacunas no momento. Nós, como seres humanos, podemos usar esse feedback como docente, como estudante, para melhorar o ensino e aprendizagem. Facilita a colaboração, já falamos várias vezes sobre isso, né? Colaboração entre alunos, trabalho em grupo, partilha de recursos mais facilmente, acesso a recursos sensíveis, né? Acesso a recursos que atendem às necessidades específicas do aluno, né? Que torna a aprendizagem mais inclusiva. Então, aqui do caso do sucesso, depois falo um pouquinho mais, mas eu quero partilhar, né? Que há algumas instituições que estão a integrar a tecnologia em humanização, fazendo como, né? Se focando na humanização para criar experiências de aprendizagem mais significativas e conectivas, ferramentas digitais inovadoras para facilitar a aprendizagem, promover interação entre alunos e educadores e práticas de ensino, né? Melhoradas, né? Para a integração da tecnologia e humanização como no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, esses, em alguns casos, posso partilhar. Eu tenho uma lista de exemplos e referências bibliográficas que podem ler mais tarde, eu vou partilhar casos muito interessantes. Mas, lamentavelmente, a maior parte dos casos não são em África, são fora da África. E nós temos que mudar isso, temos que fazer história. Então, estamos juntos ainda? Acho que já adormeceram, não? Não, ainda estamos juntos.
Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Então, práticas recomendadas para habilitar a tecnologia e humanização. Treinamento contínuo, as capacitações contínuas. Meus caros, a inteligência artificial está a mudar todos os dias há atualizações. E, claro, que nem todos os dias enviam as notificações de atualização, mas todos os dias aquilo evolui, vai evoluindo. Depois chega um momento em que se faz uma atualização, né? faz o anúncio da atualização. Então, é importante que nós possamos estar, não vamos conseguir estar ao mesmo ritmo, mas é importante que cada um possa ler um artigo, possa ter experiências com a inteligência artificial ou com outros métodos de ensino e aprendizagem, que o aluno, até que está muito mais capacitado, infelizmente, que alguns docentes, possa partilhar. Professora, eu descobri que a tal inteligência artificial ajuda a fazer isso. O que a professora acha de nós usarmos isso? Aí é que está. A professora tem que estar aberto para saber essas sugestões. Né? Então, é preciso que haja um treinamento contínuo dos educadores para se poderem adaptar, pelo menos as bases de como procurar, como integrar. Depois, ao longo do processo, o próprio docente vai se capacitando. Né? E temos que ter também interações significativas, que haja entre alunos e professores, né? E também a seleção de ferramentas tecnológicas de forma cuidadosa para que realmente funcione naquele contexto. Né? No contexto onde se encontra o docente, no contexto onde se encontra o aluno e no contexto cultural da proveniência do aluno e da proveniência do professor. Quais são os desafios e soluções? Né? Os principais desafios são resistência à adoção da tecnologia, falamos, falta de infraestrutura adequada, conectividade. Professor Lourenço Dias, 4G, 5G. Desafio significativo, que é um desafio para a implementação de tecnologias educacionais, necessidade de formação contínua, né? Que são os principais desafios. Que soluções inovadoras e adaptativas temos que traz, né? A aprendizagem personalizada, né? Os alunos avançam no seu ritmo, atendendo às necessidades individuais e estilos de aprendizagem. Plataformas flexíveis, né? Facilitam o acesso ao conhecimento e melhoram a experiência de aprendizagem. Colaboração que é essencial, administradores, educadores e alunos, né, devem estar juntos a implementar e a desenvolver soluções inovadoras. Então, os gestores institucionais também devem estar envolvidos. Qual é o futuro? O futuro é uma evolução tecnológica da educação, não temos como voltar atrás. Isso está a acontecer, já começou e só vai continuar. Temos também personalização da aprendizagem, né? E também a humanização da educação. Isto está a acontecer, isto vai acontecer. Então, nós temos que estar inseridos, não temos como fugir disso. Então, alguns exemplos, depois eu partilho um pouco mais, né? Aqui é de forma só geral. Então, são ambientes de aprendizagem que são acolhedores, um suporte emocional também pode estar incorporado nestas tecnologias, uma interação social, né? E um feedback que deve ser contínuo, né? Ao longo do processo. Okay? Então, os aplicativos que devem ser aplicativos que promovem a interação para humanizar a aprendizagem e criando um ambiente mais acolhedor. Facilitação de discussões significativas, incentivando os alunos a expressarem as suas opiniões e sentimentos e promoção de uma colaboração, né, de forma que o docente, os estudantes e a comunidade deve estar envolvida, a comunidade na área de ensino, a comunidade na sua família, todos devem estar envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem para que seja, como se diz em inglês, que tenha meaningful, que faça sentido, né? Para que esse profissional que está a ser capacitado depois consiga se inserir numa sociedade. Né? É importante. Então, também para a parte da tecnologia assistiva, né? Para a inclusão educacional, suporte de alunos especiais, né? Ajuda a superar desafios da aprendizagem, a facilitação da aprendizagem, né? Eu gosto de usar o termo ensino-aprendizagem, por isso é que vem aqui
utilização do, peço imensas desculpas, permite que todos os alunos participem ativamente nas atividades educacionais e um ambiente inclusivo, né, que garante que todos os alunos tenham acesso igualitário à educação, né, independentemente de onde quer esteja e em que contexto, né. E quais são os aspectos éticos, né? Potencial de viés de discriminação, né? Se nós não estamos atentos a ver como é que os nossos alunos reagem e interagem nas plataformas, né? Nós assumimos que, por exemplo, um estudante do ensino superior conhece um computador, conhece um laptop. Se nós assumirmos isso, nós estamos a cair em grandes erros. Pode até conhecer, mas sabe usar, sabe escrever no Word. A maior parte das tecnologias são da informação que evolui mais rápido em inglês, tem acesso à língua inglesa, né? Então, nós temos que ter tudo isso em conta, né? Falta de transparência nos algoritmos, os algoritmos de aprendizagem, os algoritmos em relação às emoções, como é que ele identifica as emoções daquele estudante, como é que ele chega a uma conclusão, essa tecnologia ou a ciência artificial chega a uma conclusão de que este estudante não consegue progredir porque tem uma deficiência emocional num outro lugar, né? Porque isso é verdade, alguns estudantes não evoluem por deficiências emocionais. E integridade acadêmica também, que é muito discutido hoje em dia. Como é que nós podemos pensar em garantir a privacidade dos dados, né? Temos que arranjar estratégias para a implementação de quadros de gestão de dados, transparência na recolha de utilização dos dados e medidas de cibersegurança, né? Hoje em dia, nós temos instituições de ensino superior que cada departamento tem um tipo de antivírus, cada departamento tem um usa Moodle, outro usa não sei o que mais, então cada faculdade, cada curso tem os seus recursos. Isso é perigosíssimo para a instituição. Temos que ter um sistema cloud para toda a instituição. Toda a instituição tem que usar o mesmo antivírus, toda a instituição tem que usar o mesmo sistema cloud. Então, temos que integrar toda a informação num só local. Podem dizer, mas há risco de perda de dados, mas se nós usamos com uma plataforma cloud segura, né? Tem vários exemplos de como quais existem várias plataformas que até agora são dignas seguras, né? Nós não temos esse problema, né? Data leaks, etc. Claro que sempre corremos esse risco. Abordar a desigualdade digital, apoio direcionado a populações estudantis desfavorecidas, parcerias com organizações comunitárias, promoção de uma cultura de inclusão. Concluindo, nós temos que ter uma combinação de tecnologia com abordagem humanizada para enriquecer a experiência educacional e promover a inclusão. Temos que criar experiências de aprendizagem que sejam tanto tecnológicas quanto humanizadas, né, para ter um ensino mais conectado e eficaz e preparar os alunos para um futuro empático e conectado, né? O que requer transformação contínua na forma como nós transmitimos conhecimento, partilhamos conhecimento, aprendemos e ensinamos. Muito obrigada. Obrigada a nós, doutora Beatriz, pela sua partilha. Não sei, se podemos abrir aqui um bocadinho de tempo para questões, para que os nossos alunos e as pessoas que nos estão a assistir possam também colocar algumas questões. Sim, por favor. Margarida, boa tarde, está-me a ouvir? Sim. Olá, professora Pronto, Anabela, olha, bem-vinda também. olá, professora Margarida, olá, professor Lourenço. Eu, primeiro que tudo, tenho que pedir as minhas desculpas porque adorei a apresentação da senhora professora, só que eu estou com uma limitação no computador que não posso aparecer. Ouço tudo, tenho o pleno gosto de estar a ver, mas eu não consigo aparecer. Portanto, peço desculpa por isso, gostava de partilhar de outra forma, mas desde já disse que lhe digo que gostei imenso da sua partilha. Gostei imenso da sua partilha. É uma área que me interessa particularmente também bastante. As áreas devem ser, não devem ser exclusivamente num aspecto. Também a área da saúde me interessa particularmente a comunicação em saúde. É muito, muito interessante e hoje cada vez mais com os aspectos de inteligência artificial
à mistura que, ainda um bocadinho que sejam um pouco controversos mediante o local onde são utilizados, não há dúvida que o futuro está aqui. Que o futuro está aqui, nós temos que nos adaptar e temos que utilizar e temos que aproveitar. Olha, muito obrigada pela sua participação, pela sua partilha. Gostei muito, muito, muito de ouvir. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Não é para agradecer, é verdade. Professora Beatriz, eu vou aproveitar, uma vez que a minha área de pesquisa é inteligência artificial e eu neste momento estou a escrever a minha dissertação de mestrado que aborda precisamente esta temática, que é o uso da inteligência artificial, especificamente a inteligência artificial generativa no ensino superior, e dos 51 artigos que eu estou a utilizar para a minha revisão de literatura. Qual é que é a sua opinião relativamente a esta questão de acha que num curto espaço de tempo nós vamos ter esta capacidade de avançar com a inteligência artificial sem deixar esta parte humana, destas interações humanas que realmente são importantes e que têm esse caráter humanístico e, como a professora falava, as questões emocionais, porque há alunos que são mais isolados e que trabalham melhor isoladamente e que não precisam se calhar tanto deste contacto, mas depois há outros alunos que precisam desse contacto professor-estudante e precisam de sentir aquela motivação do professor que diz, não, tu vais conseguir, podes ler isto ou podes abordar este tema. Qual é que é a sua opinião a nível temporal sobre essa temática? Em primeiro lugar, eu esqueci de dizer logo no início, uma coisa que eu digo logo a começar. Eu me chamo Beatriz, não professora Beatriz. Beatriz, qual é a sua opinião? Sim. Muito obrigada. A senhora Anabela queria falar? Não. Muito obrigada, estava ainda numa tentativa de conseguir aceder, mas vou desligar. Muito obrigada pela atenção. De nada, de nada. Bem, a inteligência artificial, quando começou até hoje, gerou muitos medos. Agora ficou com o microfone Agora está desligado. melhor? Consegue ouvir? Sim, agora já ouvimos, Obrigada. Então, eu dizia que a inteligência artificial, quando surgiu com muitos medos, muitos receios. Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti sobre a inteligência artificial foi há muitos anos atrás. Acho que eu era adolescente ainda, ou jovem, né? Aliás, continuo jovem, mais jovem. Foi a Ava, não sei se conhecem o filme Ava. Que é a história de uma mulher, não vou deixar o spoiler aqui, mas pronto, é uma história de uma mulher, acho que vale a pena assistirem, que ela evolui como inteligência artificial e depois vocês imaginam mais ou menos o fim, né, o que isso vai dar. Eu fiquei muito assustada. E depois, passados alguns anos, comecei a perceber um pouco mais sobre a inteligência artificial. E para ser sincera, para perceber um pouco mais, foi por aí, comecei a perceber por aí uns 2, 3 anos atrás. Não mais do que isso. E fiquei apaixonada, sou apaixonada. E eu não acho que estejamos perante um perigo iminente. O que eu acho que vai estar a acontecer com a inteligência artificial, estamos todos a aprender, né? Todos temos receios, nós sabemos o futuro disto. Mas o que eu acho é que este é um grande momento, como se diz, nunca houve tanta possibilidade até de fazer dinheiro como há neste século, nessas décadas, últimas décadas. E a forma de aprender, a forma de ter acesso à informação também mudou bastante, drasticamente. E eu acho que cada vez que a inteligência artificial vai evoluindo, nós também vamos aprendendo a lidar com a inteligência artificial. Vi uma coisa interessante há pouco tempo, que me deixou realmente preocupada em relação àquilo das emoções, que há inteligências artificiais, algumas, não vou mencionar aqui, mas há um artigo sobre isso, que já apresentam sintomas de demência. Acreditam? Demência. Então, já há sintomas de demência em inteligência artificial, que fizeram um teste cognitivo a uma determinada inteligência artificial e perceberam que ela já apresentava sintomas de demência. Então, como é que eu vou usar essa inteligência artificial para julgar emoções do meu aluno? É realmente complexo. Por isso,
que toda a inteligência artificial deve ser supervisionada e usada com cuidado e olhar de um ser humano. Eu posso ter os resultados de um estudante, né, em termos de progresso de um estudante, sobre que ele esteja a usar a inteligência artificial, mas é importante para mim, como ser humano, analisar os dados e perceber. Tenho o estudante à minha frente, tenho os dados ao meu lado, e tenho a interação diária com aquele estudante, eu consigo perceber se aquela inteligência está realmente a falar a verdade ou se já está com os sintomas de demência, né? Então, é importante esta relação entre a tecnologia e a componente humana, eu acho que nunca vai se perder, sempre vai ser necessário. Não sei se respondi a Margarida. Respondeu. Até porque em alguns dos artigos que eu tenho lido, além da questão do viés algorítmico, que está bastante presente e que a maior parte dos artigos realmente mencionam essa questão, as tais alucinações, não é? Não podemos contar como uma resposta 100% fidedigna, não é? Temos de ter o mínimo de atenção, o mínimo de conhecimento sobre o tema e realmente essa questão das emoções, quer dizer, até que ponto é que, mesmo existindo uma boa estrutura de aprendizagem para a máquina por trás, não terá que manter aqui a parte da intervenção emocional do docente, o acompanhamento do docente, porque existem coisas que só o ser humano é que tem sensibilidade para detectar. Exatamente. E só para dar um exemplo, quando nós estamos colocamos prompts na inteligência artificial, porque tudo tem que ser codificado, tem que usar prompts, então ela não funciona por si, né? Então, senão, quando nós colocamos prompts, vocês podem perceber, eu gosto muito de fazer aquela pergunta, né? Me faça perguntas antes de responder, né? Coloco um prompt, façam perguntas antes de responder, né? Fazendo esse exercício de fazer perguntas antes de responder, eu consigo ter uma resposta um pouco mais completa, né? Um pouco mais completa, para o que quer que seja, né? O prompt que eu quero usar. Então, sempre vai ser necessário dar... Então, ela vai fazer uma pergunta, eu vou ter que responder conforme o meu contexto, conforme aquilo que está a acontecer ao meu redor, né? Então, a inteligência artificial não tem capacidade de analisar o que eu estou a sentir, o que eu estou a pensar, né? Isso só eu que posso dar essa informação, né? E até quando se fala de emoções e sentimentos e pensamentos, até eu que estou a sentir, às vezes não consigo descrever exatamente o que estou a sentir ou a causa do que estou a sentir. Então, como é que uma máquina vai conseguir dar a resposta final sobre as minhas emoções? É completamente difícil de crer. Nunca se sabe, mas tenho as minhas dúvidas. Não sei se existe mais alguém que queira colocar alguma outra questão à professora Beatriz ou à Beatriz neste caso. Parece que não há mais questões. Não sei se a Beatriz quer abordar algum outro tema, se quer dar algum outro input. Não, eu só queria agradecer, talvez as conversas que eu tenho tido com o professor Lourenço Dias sobre a questão do 4G, 5G, eu nem me ouso a dizer, a pronunciar, porque nem sei dizer Smartphoneização. Não consigo pronunciar como deve ser. Não sou a única. Eu também levei algum tempo a conseguir dizê-lo, porque realmente é uma das cátedras que nós na CBS realmente levamos muito a sério, esta questão da conectividade e da partilha do conhecimento, e que efetivamente ao dia de hoje, e nós neste momento temos esse exemplo, que é muitos de nós, se calhar, estamos a assistir a este webinar e à partilha de conhecimentos que a Beatriz nos trouxe a partir de um telemóvel. E isso é graças a estes avanços tecnológicos e a esta digitalização que nos permite ter aqui, por exemplo, a Dulcineia, que está no Brasil, a Beatriz, que está em Moçambique, a Margarida, que está em Lisboa, e outros tantos colegas que estão em outras partes do mundo. E isso é tudo realmente graças a essa cátedra. Sim, e com diferentes níveis de conectividade, né, das bandas, né? Então, nem todos têm a mesma qualidade de internet, mas estamos todos aqui.
Estamos todos aqui. Exatamente. Isso fez-me lembrar sobre a smartphonização, não sei, fez-me lembrar também durante o meu doutoramento, eu tinha dificuldade em pronunciar. O meu supervisor era pior que eu, porque ele tentava, ele também tentava, então ficávamos uns 5, 10 minutos a tentarmos pronunciar perpetrado, na violência perpetrada pelo parceiro. Então, era em inglês, então ele ficava, eu também, então era uma grande confusão. Então, há palavras realmente que não usamos todos os dias e são novas para nós, que são difíceis de pronunciar. Professor Lourenço. Eu queria primeiro agradecer a sua simpática aula, belíssima, da qual estive atento e fui aprendendo e vou aprendendo ao longo das nossas conversas. Portanto, felicito-lhe por ter aceito dar este webinar. Para nós é muito importante, quer para a CBS, quer para as pessoas que estão a participar. Queria também convidar os participantes, teremos mais 5 ou 10 minutos para dialogar com a professora Beatriz, sobretudo como é que podemos fazer esta transição não sei se vou considerar do tradicional, e o tradicional vai se manter para o digital, aquilo que nós temos estado a dizer, a mudança do professor mochila para o professor iCloud, do professor centro de custo para o professor centro de conectividade, do professor partilha para o professor centro de conectividade. Então, estas questões todas, nós precisamos de nos engajar todos. Tanto eu não costumo tratar os que participam nesses webinars se não participantes, não utilizo outro termo. E então, penso, primeiro vou dizer que, como disse, e repito, agradeço a participação da professora Margarida, mas também é fácil dizer smartphone, porque nós passamos por níveis, que é o telefone, segundo pode-se ver na Vorten, começamos por telefone, temos o telemóvel é um dispositivo com o teclado analógico, portanto é visível o teclado, e para o smartphone, que é um teclado de tela. Então temos estas mudanças. Smartphone, se a gente consegue dizer smartphone, consegue dizer smartphonização. Smartphone, smartphonização. Este foi portanto, é uma palavra composta por aglutinação de um instrumento e de uso desse instrumento para os diferentes fins. E como nós utilizamos dentro de Moçambique, é smartphonização. Quando utilizamos para fora, que é o caso, é smartphone globalização. Então, estamos para fora de Moçambique. Esta é a primeira questão. A segunda questão, que também me parece importante, Portugal ontem deu um grande passo, porque finalmente a Universidade do Minho conseguiu reunir 11 instituições para liderar a inovação no Norte. Não sei se as pessoas têm conhecimento disso, mas depois também posso passar. O que é mais difícil em Portugal, e eu vou repetir e que isto foi gravado, porque eu tenho dito isto em diferentes formas, é a conectividade entre as universidades. Portugal tem esta dificuldade, mas tem esta dificuldade já por tradição e por clube. A Universidade de Coimbra é a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa é a Universidade de Lisboa. Portanto, havia quase que uma competição. E hoje isto não prevalece com as tecnologias. Ou as universidades ou os professores juntam-se para dar este salto qualitativo, ou teremos sempre dificuldades de criar fatores de vantagem competitiva, sobretudo para dentro do país e para fora do país. Então, chamo a atenção para que também Moçambique siga este exemplo de conectar as universidades, a mudança do conceito de agências para o conceito de hubs, onde não só as universidades que se juntam, mas, sobretudo, os interessados, os investigadores, poderem ter acesso à informação que está, como a professora Beatriz dizia, está disponível para toda a gente. E a partir dessa informação que está na zona, e nós gostaríamos, por isso insistimos com a professora Anabela para nos instruir
como fazer esta transição. A Anabela, insistimos com o professor Helder, com o Cornélio, para estarem ativos num pensamento único, que é a utilização do Teams, onde podemos, porque optamos pelo Teams, porque a partir deste Teams podemos instantaneamente produzir as atas, produzir os slides, produzir os PowerPoints, produzir a lista dos participantes, produzir vídeos e disponibilizar em forma de ato contínuo, que nas outras ainda temos essa dificuldade. E não só o Teams permite utilizar tanto nas organizações, quer empresas, quer instituições de administração, como nas universidades. Portanto, o aluno que passa em teoria, né, passe pela CBS ou pela Escola Superior de Gestão Corporativa, já tem familiarizado um instrumento que lhe serviu na escola para a sua formação e que lhe serve na vida profissional, ou vida familiar, ou vida política, tem o Teams. Porque não há nada como hoje ter que produzir as atas. Então, queria felicitar mais uma vez e agradecer e a continuação de continuar, se assim faço o plenário, peço desculpas, mas sempre que considere estar conosco, para nós é uma honra, professora Beatriz. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Não sei se há mais alguém. Alguém quer fazer alguma questão? É sempre. Só deixar mais uma vez aqui a informação de quem esteve na sessão e quiser solicitar o certificado de participação, tanto no chat como através deste QR Code, podem fazer o preenchimento. Tentaremos ser breves depois a fazer o envio. Deixar também a informação que estamos a fechar também aqui outros webinars, que vamos sempre fazendo a divulgação através das nossas redes sociais e também do nosso LinkedIn. Agradecer a todos os presentes por serem juntado a nós hoje. Mais uma vez agradecer à Beatriz, agora já não vou dizer professora, agradecer à Beatriz por ter realmente estado aqui connosco e partilhado todo este conhecimento que pelo menos para mim é muito valioso, ainda mais que também é uma área da qual estou a fazer pesquisa e que é atual e que cada vez mais vai ser importante para cada um de nós no nosso dia a dia. Agradecer a todos os que ficaram para ouvir a Beatriz sobre este tema e reforçar também o que o professor Lourenço disse. Beatriz, sinta-se à vontade para vir partilhar connosco os seus novos conhecimentos e conhecimentos que venha a desenvolver e que queira partilhar aqui connosco. Nós seremos sempre muito gratos por toda essa conectividade e por toda essa partilha de conhecimento. Aliás, esse tem sido sempre o nosso trabalho, é realmente poder trazer oradores que tragam informação que nos faça crescer no fundo. Sim. Muito obrigada. Parecia que alguém queria falar. Não, ok. Muito obrigada por estarem aqui presentes e obrigada por me escutarem e espero que podemos colaborar mais vezes, não é? Obrigada a todos. E força aí com o doutoramento. Sendo assim... Não sei se está aí a doutora Adelaide. Eu gostaria de ouvir a doutora Adelaide e o doutor Helder. Para nós é uma honra. Doutora Mônica, se estiver. Doutora Mônica, faz favor. Doutora Mônica, creio que já não está. Já esteve, mas acho que já se ausentou. Mas temos a Adelaide, o Helder. Não sei se nos podem ajudar. Então, doutora Beatriz, todos, estive atento desde o início. A doutora Beatriz não o conhece, nós estamos a ver a sua imagem. Mas estou com a imagem ligada. Eu consigo me ver, professor. Ok, obrigado. Não, queria agradecer pela aula. Pude interiorizar alguns princípios relativos à humanização das tecnologias no contexto da educação, que é
um tema relevante, tendo em conta que o movimento todo está para a inteligência artificial neste exato momento, que para além de ajudar, se não tivermos políticas claras, a questão ética pode de facto criar assimetrias ou criar mais distâncias entre grupos, entre diferentes personalidades que num certo momento, no contexto da educação, se encontra numa sala de aulas com perspectivas diferentes, mas também aprendi que é uma ferramenta, a inteligência artificial, que pode fortalecer, portanto, esta parte da humanização, tendo em conta que nos permite personalizar a educação, tendo em conta as características de cada aluno, tudo mais, que é um fator bastante positivo. Acredito que com a aula gravada podemos ver e reaprender, questionar e criar o nosso modelo mental que vai nos, portanto, permitir com que, ao apropriarmos do conhecimento que a doutora Beatriz teve a partilhar aqui, possamos também ser disseminadores do mesmo, por forma a criar esta conectividade que é o foco principal da CBS. E muito obrigado. Muito obrigada, perfeito, obrigada. Não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção. Acho que não, Beatriz. Acho que podemos dar por hoje a nossa sessão como encerrada. Mais uma vez, obrigada pela partilha e espero realmente poder ouvi-la novamente noutro momento, porque o tema realmente está em constante evolução e foi uma aprendizagem muito boa. Obrigado também a todos os participantes. Obrigada a todos. Obrigado. Até a próxima. Obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima. Até.